Então, vamos lá começar. Eu devo dizer que foi com grande satisfação que aceitei este convite que o Carlos me dirigiu, porque, de facto, a educação é aquilo que nos ocupa o espírito, que nos desafia em vários sentidos e nós continuamos a ter estes desafios pela frente, ou seja, não são desafios acabados, é um caminho que nunca está feito. E estar com estas duas oradoras, Ana Maria Bettencourt, que muitos dos que aqui estão conhecem, é uma das fundadoras desta escola, da Escola Superior de Educação de Setúbal, nos anos 80, foi deputada por Setúbal, mas aquilo que mais importa destacar, do meu ponto de vista, é esta posição permanente e aguerrida sempre na defesa da educação e da importância da educação na construção de sociedades mais inclusivas, mais justas e no desenvolvimento de competências cidadãs para todos. No fundo, por aqui também o combate às desigualdades que a educação também nos permite fazer. A doutora Rosa Coutinho, que eu não conhecia, mas que tenho o prazer de receber na nossa escola, hoje virtualmente e quando quiser fisicamente, está convidada, a gente depois há de vir para aqui, lá mais para a frente. Que tem desenvolvido, portanto, trabalha na Unicef, tem desenvolvido trabalho na área do trabalho comunitário, em bairros degradados da Grande Lisboa, mas sempre na defesa também de uma questão fundamental, que são os direitos da criança e a sua afirmação enquanto cidadãos das crianças, a partir, ou através, ou com, eu acho que é isto tudo, do acesso à educação. E são estas as nossas balizas, digamos, e as nossas oradoras vão ajudar-nos com certeza a pensar melhor no que é isto de ter como objetivo de desenvolvimento sustentável. Porquê que a educação é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável? E isto é uma pergunta que a gente pode colocar, é uma questão mais abrangente, mas depois ela particulariza dizendo que o que importa é uma educação de qualidade. E eu começava por enunciar a primeira questão que gostaria de colocar às nossas convidadas, e que é esta. O que é que significa hoje, no século XXI, em que a educação, em princípio, está acessível a quase toda a gente, e o quase é um quase forte, o que é que significa falar de educação de qualidade? E qualidade de quê? É das aprendizagens? É dos conteúdos? É dos resultados? Num tempo em que os rankings ainda têm aí uma projeção mediática muito grande, estamos a falar de quê? Mas eu não quero ir pelos rankings, porque não é isso que nos interessa, é o que é que significa falar de educação de qualidade hoje? Não sei quem é que quer começar, das duas. Doutora Ana Maria, com certeza. Ana Maria. Posso começar? Queria começar por agradecer o convite ao IPS, ao professor Carlos Mata, e dizer do meu prazer estar aqui, embora virtual, no Politécnico, e com muitas pessoas de vários quadrantes e designadamente meus colegas, e quero saudar a minha presidente, a Cristina, olá, e manifestar a minha admiração pela Unesco e por este trabalho que faz, e saudar o Politécnico por agarrar nestes objetivos que são fundamentais. A educação para todos foi, digamos, o grande objetivo da Unesco, reforçado no início dos anos 90, em que se falou de acesso, mas também de qualidade, e que marcou o desenvolvimento de tantos países em vias, na altura, subdesenvolvidos e em vias de desenvolvimento, e este objetivo da educação para todos e mais tarde do desenvolvimento sustentável marca e é fundamental.
eu vou-me referir mais ao ensino básico e secundário, mas muitas das coisas de que falarei têm a ver com o ensino superior. E o que significa falar da educação de qualidade que falava a professora Cristina. E eu vou-me referir a 6 aspectos que me parecem muito importantes. E o primeiro de que já falei, que é a educação para todos. Este é um objetivo absolutamente marcante no desenvolvimento mundial. Em segundo lugar, um aspecto em que a Unesco teve um papel muito importante, que é no desenvolvimento da escola inclusiva. Uma escola que valorize a diversidade e saiba fazer uma leitura em positivo das diferenças, que é o contrário do racismo, que faz uma leitura em negativo das diferenças. Portanto, este aspecto que é muito importante. Um terceiro, a educação para combater as alterações climáticas, e aí já se compreende como é que a educação pode ser importante, a questão que a Cristina colocava para o desenvolvimento sustentável, combater as alterações climáticas, defender a biodiversidade, a redução dos riscos provocados pelas catástrofes, um tema tão importante no tempo que corremos, o consumo e produção duráveis, a transição para sociedades mais verdes e a educação pelo risco. Depois, em quinto, reconhecer as riquezas da terra, aprender a gostar da terra, o património, e em sexto lugar, formar cidadãos mais implicados e responsáveis para um mundo inclusivo, pacífico, tolerante, onde haja mais justiça social. E quando falamos de educação de qualidade, eu penso que há um primeiro aspecto que é o acesso. Em primeiro lugar, temos que garantir o acesso de todos à educação, e eu penso que a colega da Unicef falará desta situação das crianças no mundo, que é absolutamente dramática. E eu portanto, não vou falar nisto, falar dos desequilíbrios entre rapazes e raparigas, nas injustiças. Eu estive há uns meses em Angola, onde aliás tive o prazer de estar com colegas da ESA, de encontrar por acaso, e foi um grande prazer para mim. E um dos dramas que encontrei, e que tem a ver com esta questão do acesso, é o problema da natalidade, do aumento da natalidade, e ao mesmo tempo que Angola investe e investiu na construção de escolas e no acesso, mas a natalidade aumentava de forma muito mais acelerada do que a construção de escolas. E então o drama do analfabetismo, que aumenta sempre, por muito que se invista e por muito que se tenha investido, e isto é dramático. Só lembrar que a crise que nós vivemos, provocada pelo novo coronavírus, tem aumentado também as desigualdades no acesso, designadamente, também no nosso país. Depois, o problema da qualidade, e da qualidade mais concretamente, porque a qualidade também é acesso, mas também a qualidade do que se aprende. E aí gostava de referir a questão da educação pré-escolar, de uma escola que promove o desenvolvimento, o desenvolvimento das competências e dos talentos de todas as crianças e jovens e adultos, a valorização da diversidade, e aí gostava de apelar para a necessidade de uma escola que não mantenha vias diversificadas precoces, como tivemos durante muito tempo, portanto, aquelas vias para onde são remetidos os alunos que encontram dificuldades, também a questão do insucesso escolar e das retenções, que são uma forma de tornar a escola mais homogénea e de rejeitar a diversidade de ritmos, as dificuldades, e portanto eu defendo uma escola em que as crianças estejam no ano correspondente à sua idade e que tenham apoio logo que tenham dificuldades. O problema das desigualdades de género, que nós em Portugal não nos queixamos muito, ainda há, mas não nos queixamos muito, mas que em África são absolutamente dramáticas, e nos países, e em alguns países também da América Latina.
Depois, dizer que acredito que a escola pode fazer a diferença em matéria de desigualdades. Ainda há muita gente, e muita gente considerada competente na nossa praça e que faz opinião e que considera que a escola não pode fazer nada enquanto houver desigualdades sociais, a escola tem que se conformar e tem que ir atrás dessas desigualdades. Eu acredito que a escola pode fazer a diferença. A escola, as estratégias que se utilizam na escola e a forma como se ensina pode fazer a diferença, e isto está provado, e daí a importância de o outro aspecto que eu queria falar, que é a questão da pedagogia, que me parece muito importante, e da forma como se ensina. E relativamente à pedagogia, eu gostava de referir aqui algumas frases que são da Unesco e que falam em aprendizagem centrada no aluno, interativa, exploratória, orientada para a ação em favor da sustentabilidade. E referem também em textos da Unesco, encontrei a ideia de que a escola deve promover a análise crítica, a reflexão sistémica, a tomada de decisão colaborativa e o sentido da responsabilidade perante as gerações presentes e futuras. E nesse aspecto, ainda da pedagogia, eu gostava de referir 3 aspectos que me são muito, muito caros. O primeiro é a educação para o trabalho. Eu acho que nós temos que ter uma escola onde se trabalhe, porque se não se trabalha não se aprende. E esta ideia de que a escola é para ouvir, cada vez é menos, mas ainda é muito. Nós sabemos que ainda é muito. Uma escola cada vez menos para ouvir e mais para trabalhar e para aprender durante o dia de escolaridade. Isto é digamos, é uma bandeira antiga dos pedagogos da Escola Nova, por exemplo, de Freinet, e que eu penso que nós temos que trabalhar para que ela seja realidade. Um segundo aspecto é uma outra gestão do tempo. O tempo da escola não pode ser, digamos que muito ocupado com, como eu já disse, com a exposição. Temos que ter uma organização do tempo em que haja espaço para projetos, para o trabalho autónomo, e nós vimos como neste tempo do Covid e neste tempo em que os alunos estiveram em casa, a autonomia foi muito importante. Todos os professores nos dizem que os alunos que estavam mais, digamos, que formados para a autonomia, nas escolas onde se trabalha mais a autonomia, que os alunos tiveram mais sucesso. Portanto, a questão do trabalho autónomo, a questão da cooperação e a questão de uma avaliação que tenha em conta a diversidade dos esquemas de aprendizagem. E depois o outro aspecto que queria falar, que é a educação para a cidadania, que nos é muito caro na nossa escola, os outros também, mas esta educação para a cidadania. Portanto, a necessidade de aprender a cidadania, de aprender a intervir, e aqui eu gostava de, também influenciada pelos tempos que corremos, de referir a importância de a escola tratar aquilo que é chamado como as questões socialmente vivas. E o que é que são as questões socialmente vivas? A cidadania tem outros aspectos, mas eu gostava de me focar neste. As questões socialmente vivas são as questões tratadas pela ciência, são as questões debatidas na sociedade, nos mídias, e são as questões que interessam aos alunos, também interessam, e que eles trazem para a escola com questões quando a escola deixa, não é sempre. Por exemplo, dava aqui exemplos de questões socialmente vivas que têm sido tratadas, como por exemplo, ligadas ao coronavírus. Onde é que o vírus nasceu? Pode ser uma questão, como se transmite, é legítimo fechar espaços, interditar festas, reuniões, confinamento. Outra questão viva, as alterações climáticas. Portanto, a nossa escola tem que estar, digamos, aberta a este mundo e o tratamento destas questões também é muito importante para o equilíbrio emocional. E depois também a questão da educação para o risco,
que é fundamental. Portanto, relativamente à qualidade das aprendizagens, Cristina, eu ficava por aqui, não quero tomar mais tempo. E depois falamos da escola pública, dos rankings. A Cristina não quer falar, para mim só dizer que os rankings são o achincalhamento da escola pública, e para mim isto diz muito do que eu queria dizer, ou do que eu teria a dizer sobre isso. Muito obrigada, Ana Maria. Temos aqui matéria suficiente para mais 10 webinars no mínimo, não é, Beatriz? E agora passava a mesma questão para a Rosa, portanto, de que é que falamos quando falamos em educação de qualidade do ponto de vista de alguém que tem estado tão próxima de populações mais desfavorecidas e que de certeza percebeu como é que a educação pode fazer a diferença. Rosa? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, eu espero corresponder, até porque a minha reflexão parte muito, como disse, da prática também, não é? Eu tenho trabalhado muito na área, queria agradecer à escola em primeiro lugar e ao Dr. Carlos Marta por me ter convidado sem sequer me conhecer, não é? Como dizia há pouco tempo. Mas de facto a minha experiência, aquilo que eu posso falar é da experiência que eu tenho no trabalho com mulheres e crianças, muito nas zonas de mais situações em que as crianças vivem situações mais vulneráveis, nomeadamente em bairros degradados, que eles chamavam os bairros degradados, e neste momento nas periferias de Lisboa. De facto, a minha perspectiva de abordagem desta temática da educação de qualidade tem que ser fundamentada com base nos direitos e no direito de todas as crianças a terem acesso a uma educação de qualidade. Começava por dizer que a educação é um direito humano que está intrinsecamente ligado com outros e por isso, para ela ser garantida, tem que garantir também os outros direitos. O que é que isto significa? Significa que a aprendizagem deve ser uma aprendizagem ao longo da vida e também é acima de tudo, uma aquisição de competências para que as crianças possam participar ativamente nas diferentes esferas da vida ao longo da sua vida. Aqui leva-nos uma questão que me tem preocupado durante muito tempo, que tem a ver com o papel da escola pública, primeiramente porque é o espaço que permite que todas as crianças tenham acesso livre à escola, por isso a sua gratuitidade, mas ao mesmo tempo também tendo a obrigatoriedade de direitos e a questão da não discriminação e da plena participação. Não discriminação porque aqui é o espaço onde as crianças podem encontrar a possibilidade de se relacionarem com todas as outras, sendo elas independentemente da sua cultura, da sua origem. Isto pode-se ligar perfeitamente ao ODS 4 e também ao artigo 28 e 29 da Convenção sobre os Direitos da Criança. O ODS 4 que diz garantir o acesso a uma educação inclusiva, de qualidade e equitativa e promover as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. O artigo 28 e 29 que diz que a criança tem direito à educação, que é uma educação que deve promover o desenvolvimento da criança, os seus dons, a sua aptidão, as mentais e física, na medida das suas potencialidades. E deve também prepará-la para uma vida ativa, como a doutora Ana Maria referia há pouco, para se inserir numa sociedade livre, respeito pelos seus pais, pela sua identidade, pela sua cultura, mas também pela cultura dos outros. E por isso este é o espaço privilegiado. Agora, quando se fala em educação de qualidade, nós a que é que nos referimos? Logo à partida ao acesso a todas as crianças, independentemente da sua cor, religião, língua, deficiência, origem social. Mas também uma formação adequada dos professores. E eu acho que esta experiência do Covid, ou esta pandemia, nos fez também refletir sobre esta necessidade de ver como é importante fazer uma nova formação e também falar de como os professores muitas vezes têm dificuldade porque a sua formação na educação não formal os torna às vezes com dificuldades na transmissão de competências, principalmente de crianças
que estão em vivências menos favoráveis e que têm menos competências em casa de apoio para a aquisição das suas competências na escola. Depois também na aquisição dos livros e outros materiais, noutros componentes como ter uma alimentação equilibrada e adequada na própria escola. Isto é fundamental para ter uma participação também ativa e ter um acesso de qualidade à escola. Uma escola livre de violência, este é dos problemas que as crianças mais colocam na educação não formal, que nós fazemos nos programas de educação para os direitos, inseridas muitas vezes no âmbito da cidadania ativa. O acesso a uma informação, eu costumo dizer, ninguém participa se não está informado, e de facto é preciso levar a informação e a formação do dia-a-dia e dos interesses das crianças, como há pouco referia a doutora Ana Maria, para a escola. É isto que os motiva, é isto que faz com que as crianças consigam participar e consigam, de certa forma, também querer aprender mais, querer ter uma educação de qualidade a partir dos seus interesses. Eu vou-vos referir um aspecto muito particular. Há pouco tempo, e há questão de um ano, numa escola em onde trabalhávamos, um dos maiores problemas sentidos pelas crianças, e veio também disputado porque estávamos a trabalhar no âmbito da maior lição do mundo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A questão que estava a ser trabalhada era a questão da violência na escola e ao redor da escola. E as crianças começaram por falar, eram crianças do quinto e sexto ano, começaram por levantar esta questão e a dificuldade que tinham e o que é que isto as perturbava, como é que esta violência dentro da escola e fora da escola perturbava a sua aquisição de conhecimentos. E passava muito pela questão do bullying. A determinada altura, quando se falava sobre o assunto, lançámos o repto de como é que querem trabalhar esta questão. E eles começaram por dizer, nós próprios também gostávamos de que esta problemática, que esta questão que nós estamos a trabalhar, fosse uma questão sentida pela escola toda. Isto era uma turma, então nós temos a necessidade de a levar à escola no seu todo. E eles próprios acabaram por querer fazer um inquérito junto da escola e fizeram um inquérito, ligaram esta questão, como devem calcular, está ligada logo à partida ao português, à matemática, porque tiveram que fazer o próprio inquérito, tiveram que depois trabalhar a parte estatística com o professor de matemática, envolveram toda a escola e de facto saíram dados que foram extremamente importantes para perceber como é que as crianças se podiam relacionar e podiam combater esta questão da violência na própria escola. Foi importante porque depois a participação das crianças também junto da direção, dando algumas sugestões de como se poderiam modificar algumas formas de funcionamento no próprios espaços do recreio, do refeitório, das casas de banho, do bar, originaram de facto perspectivas diferentes que vinham da parte delas, eram soluções propostas por elas, que as sentiam com continuidade na escola e que vieram transformar a escola por si só. De facto, não foi preciso fazer um grande projeto de desenvolvimento, às vezes, muitas vezes, e peço desculpa por esta frase, de trás das secretárias que, entre aspas, que muitas vezes não vão ao terreno e que não respondem de imediato aos interesses das crianças. Este projeto acabou por também ter um envolvimento enorme da comunidade, porque as crianças sentiam também a questão da violência fora da comunidade, e isto tocou aqui inúmeras competências, inúmeras aquisições e áreas curriculares, e ao mesmo tempo inseriu a escola e fez uma maior ligação da escola com a comunidade. Isto para dizer que para mim e para a Unicef a educação de qualidade de facto gera-se através de todas estas áreas curriculares, mas muito também fazendo a ligação do interesse da criança e pensando sempre que a educação de qualidade tem que ser também uma educação que vai para lá da escola e que é uma educação que tem que ser feita em rede. Não sei se me desviei daquilo que pretendia dizer, mas para nós estas questões são extremamente importantes, de facto,
para fazer passar também a componente não formal, que pode trazer de facto aquisições potenciadoras à própria educação. Não se desviou nada, porque a educação tem um âmbito tão alargado que a gente não corre o risco de se desviar, ela está presente, é quase omnipresente nas nossas vidas e, portanto, nunca nos desviamos, do meu ponto de vista. Temos aqui várias pontas para continuar a discussão, mas eu depois gostava muito que a assistência interviesse também, mas ia só colocar mais uma questão e meia para depois podermos devolver a palavra à audiência, à assistência. Pode ser assim, concordam? Sim, sim. Então, perante aquilo que nós já identificámos, que é a educação de qualidade, portanto, num primeiro momento, a qualidade da educação não era exatamente aquilo que a gente pensa agora, porque o que a gente media o indicador era o acesso, e agora, atualizando a discussão da qualidade da educação, o nosso indicador é o sucesso. E como é que o sucesso se constrói, no fundo, à volta disto tudo? A Rosa referiu agora esta questão da violência nas escolas, e eu estava aqui a pensar no trabalho de um sociólogo francês, que eu ainda gosto muito de ler, Pierre Bourdieu, que justamente trabalhou sobre a violência simbólica que a escola representava para muitas crianças. Não estamos só a falar desta violência simbólica, que é das crianças que vêm de classes sociais mais desfavorecidas e com uma cultura mais distante da cultura veiculada pela escola. Já estamos um bocadinho longe disto que o Pierre Bourdieu identificava, que era a violência simbólica até através do discurso dentro da sala de aula, o discurso dos professores. Muitas crianças não tinham o código para o decifrar, mas este tipo de violência continua, ela subsiste, mas hoje temos outras. E eu não sei se uma criança que vai para a escola sem ter quase de barriga vazia, se não é uma violência tão grande ou maior do que esta violência simbólica que é exercida através do discurso dos professores. Portanto, isto continua a fazer sentido e continua a ser um desafio. Como é que a gente consegue fazer com que a escola seja de facto construída à volta desta preocupação? Garantirmos o acesso a todos, democratizarmos o acesso, falta democratizar ainda o sucesso. Portanto, a pergunta seguinte é: quais os caminhos, como é que a gente vai trilhar este caminho, que desafios é que vamos abraçar para o trilhar, porque no fundo o nosso objetivo é ter educação para todos, ter educação de qualidade para todos. Quais são os caminhos, quais os desafios? Esta pandemia fez-nos tomar consciência de uma forma muito, muito permanente, porque a doença não desapareceu, ela permaneceu, ela está entre nós, ela tornou mais visíveis as desigualdades que já existiam, e o nosso desafio também passa por aqui. Como construir um caminho de qualidade? Que desafios é que temos de abraçar? Como é que vamos, no fundo, enquanto sociedade global, como é que vamos agarrar nestes desafios e como é que vamos criar consensos no estabelecimento destes caminhos? Ana Maria, quer começar outra vez ou agora começa a Rosa e depois digam vocês? Rosa, quer começar por aqui? Eu posso continuar. Continuar de certa maneira. Caminho e desafio. No fundo o que temos aqui é que caminho e que desafios é que vamos agarrar neste caminho? Eu acho que colocou uma questão muito interessante, que é o facto de ser para todos. Para mim é exatamente o caminho, é o desafio, mas é o caminho, porque quando nós vemos crianças que vêm, e essa é que é a grande riqueza, e quando nós muito na Unicef falamos desta questão de
da integração das crianças e do cuidado que se deve ter, não, principalmente nestas zonas mais periféricas e mais vulneráveis, nós sabemos todos muito o que é que acontece, não é? As crianças são quase sempre colocadas em determinadas escolas, em determinadas turmas, enfim, quase sempre no fim da sala, mas se de facto esta possibilidade de estarem todos juntos for equacionada e for equilibrada e for integradora, ela é extremamente potenciadora. Porquê? Porque é exatamente tendo numa turma potencialidades e diferenciação que nós vamos de facto fazer um processo de crescimento. E isto é extremamente positivo. Agora nós começamos cada vez mais a receber crianças migrantes, não é? E elas têm estado muito presentes nas salas de aula, como sabem. É de facto um desafio, porque nós, por exemplo, temos crianças chinesas que chegam à sala muitas vezes sem saber uma palavra de português, como temos crianças do Paquistão, da Síria, etc. Mas elas são extremamente potenciadoras no enriquecimento das outras crianças, desde que de facto haja um processo da própria escola, no sentido de trazer também para a escola outras componentes, como, por exemplo, neste caso, a questão da língua, que é extremamente importante para que estas crianças consigam, de facto, participar e estar integradas no sistema de educação. Ao mesmo tempo, todos os outros apoios, em termos de atividades desportivas, recreativas, culturais, que a escola cada vez mais tem que potencializar. Mas a riqueza está ali, porque a componente daquela turma faz, quando se analisa, estou a lembrar-me, por exemplo, de questões a nível da globalidade de diferentes situações, quando se fala, por exemplo, de questões culturais tão simples como a língua ou a própria alimentação, aqui o desafio é lançar as questões, porque depois as crianças, por si só, e daí dar-lhe competências, por exemplo, para coisas tão simples como aprender a pesquisar, que é hoje cada vez, na nossa perspectiva, o papel mais importante do professor não é chegar a uma turma de aula, a uma turma e, de facto, passar a componente curricular que está no programa, mas desafiar e ensinar os alunos a fazer a pesquisa desta mesma componente curricular. E quando ela é feita em dinâmica de grupo, e aqui podemos colocar em interação as diferentes crianças, ela é potenciadora de riqueza e de uma maior educação de qualidade. Eu não sei se consegui mais uma vez desviar a conversa, mas esta é de facto da minha prática da escola, a potencialidade da educação de qualidade nasce das próprias crianças e de cada vez mais colocarmos as crianças num papel participativo na própria escola. E não é só participar do seu próprio conhecimento, do seu próprio interesse, mas também participar na gestão da própria escola, como há pouco referi na questão do bullying, mas referindo noutras áreas. E escolas que, por exemplo, têm uma participação extremamente importante dos alunos na componente das assembleias de alunos, né? Mas, de facto, uma componente de participação ativa e não representativa, porque nós conhecemos, todos nós, certamente, estas duas modalidades, participação ativa e participação, enfim, mais aquilo que eu chamo mais decorativa, é extremamente importante e a escola tem uma mudança completamente diferente. E ela é potenciadora, sem dúvida, da educação de qualidade a todos os níveis e transversal. Obrigada, Rosa. Ana Maria, caminhos e desafios. Sim, então eu tinha aqui dois tipos de questões, uma que tem mais a ver com o que a doutora Rosa referiu e que tem a ver com a forma como se organiza a escola e qual o papel dos alunos, e a outra que tinha mais a ver com as políticas, desafios ao nível das políticas, que também me parece importante. Relativamente às questões da organização das escolas, eu friso outra vez que, e nos últimos anos, aquilo que eu fiz foi acompanhar turmas e escolas, sobretudo nos Açores, que visavam dois tipos de coisas. Uma era fazer com que alunos que estavam condenados a abandonar a escola não o fizessem,
e isso aconteceu e foi muito bom. E o outro tipo de desafios foi fazer da escola um espaço de educação para o desenvolvimento sustentável, com intervenção dos alunos nas autarquias, na preservação da biodiversidade. E o que eu queria dizer é que quando isto acontece, eu nunca vi violência. Eu nunca vi, quando a escola é virada realmente, é transformada num espaço de trabalho e de participação, como a doutora Rosa referiu, eu penso que a violência até pode existir, eu não posso jurar que não posso existir, mas eu nunca vi. Eu vi os alunos, por exemplo, dizerem: nós antes estudávamos tudo errado, agora aprendemos a estudar, quando se transformou a escola, a sala, num espaço de trabalho. A questão da participação dos alunos, perceberem o que têm que estudar, o perceberem, e o Sérgio Nisa faz uma afirmação que eu acho muito interessante, que é: os alunos não são burros, eles são espertos, eles percebem o que têm que estudar, é preciso partilhar com eles o programa, os objetivos do programa. Esta partilha, quando eles percebem os caminhos que têm que fazer e são ajudados a trilhar esses caminhos, as coisas mudam. E, portanto, isso, a explicação do currículo é muito importante. A outra questão que também foi aqui falada, é a questão das assembleias, dos conselhos, portanto, a questão que contribui quando se discute o cotidiano, o dia-a-dia, os problemas, isto contribui para o equilíbrio socioemocional. E é um problema que teve muito mal nestes tempos do Covid, de facto. Eu penso que a escola, houve muitos que fizeram, mas houve poucos, houve muitos onde isto não se passou. E depois há outro aspecto muito importante, que é nós deixamos muitos alunos para trás e deixamos muitas famílias para trás. E tem que haver há aqui um aspecto muito importante, que é o promover a literacia da escola junto das famílias. Poucas vezes se explica às famílias como é que os alunos podem organizar o seu dia-a-dia. Não é para eles ensinarem os conteúdos, mas é para ajudarem os filhos a organizar. E se a Cristina me permite, eu ia agora às políticas, porque acho que eu tenho sempre um pé num lado e outro no outro, e não consigo deixar de falar em alguns aspectos, alguns desafios que se colocam aqui e que são políticos. E desde logo a garantia do acesso aos meios, de que já falamos. Depois, é preciso melhorar o modo como se faz as reformas. Nós não sabemos fazer reformas, lançamos as coisas, lançamos os projetos, há um grande investimento muitas vezes, outras vezes não. A propósito, eu estou impressionada com o investimento e com o interesse que os professores atualmente têm em discutir as mudanças. Eu há bocado vi aqui o Adelino Calado, que está a assistir a este webinar, que está à frente ou que está a participar num movimento em Sintra, no qual participam centenas de professores, que é extraordinário. Portanto, tem havido um interesse muito grande. Tenho que desligar o telemóvel, peço desculpa que me esqueci. Mas, portanto, esta questão do saber aprender a fazer melhor as reformas, valorizar os esforços que se fazem. E depois, a questão da formação em contexto. É muito importante que nas mudanças se pense na formação em contexto, se ajude, e estava a ver a Fátima Mendes, todo o trabalho que fizeram em Angola, de ajudar os professores a ir melhorando esta questão. Por exemplo, um aspecto que os franceses falam, que eu acho muito importante, que é a desprivatização da sala de aula. A sala de aula não é de ninguém. É muito importante desprivatizar a sala de aula e fazer formação em contexto. E depois há muito a questão de... Nestas mudanças há muita questão da insegurança dos professores. E eu acho que é muito importante dar condições aos professores para transitarem de função, ou seja, os professores exerciam uma função em que
era, digamos, ficavam todos satisfeitos quando se transmitia, quando havia escola, quando se dava escola, quando se davam os conteúdos, e hoje em dia isto não é assim. Portanto, há uma transição daquilo que é ensinar, até mesmo com muito boa didática, e eu acho que a didática é fundamental. E tiro o chapéu aos professores de todas as áreas que o fazem bem, mas não chega, é preciso garantir as condições para que todos aprendam. E isto exige, é de uma grande complexidade, e exige dos professores outras condições em termos da formação contínua. Depois, é preciso mudar os programas. Eu sei que o que estou a dizer é um bocadinho bombástico, mas nós temos programas exagerados, metas inúteis, temos no terreno alguns aspectos interessantes, como é a autonomia, a flexibilidade curricular, mas que esbarram com programas absurdos, inúteis, desadequados, e que é preciso ter coragem e pegar nos programas e dizer isto não serve e temos que fazer programas. Estamos numa situação de grande mudança provocada por esta crise, era talvez tempo de... Eu ainda vivi a crise ou a mudança de 75 e vi como o Rui Grácio lançou programas e fez programas novos com grande esforço dos professores, e foi possível lançar no terreno programas que tinham o seu quê, mas eram muito interessantes também. Depois, uma maior autonomia das escolas. Fala-se muito em autonomia, mas há pouca autonomia, os professores não podem decidir, se quiserem fazer uma turma maior e uma mais pequena têm que pedir autorização, portanto tem que haver, eu advogo que houvesse para o ensino básico e secundário qualquer coisa do estilo do que há no ensino superior, um rácio professor-aluno, e a escola pudesse gerir turmas mais pequenas, geometria variável. Eu acho que é muito importante que se adapte a escola às circunstâncias. As circunstâncias são muito diferentes e nas próprias escolas há muitas diferenças e, portanto, eu acho que tem que haver confiança nas escolas para que possam fazer e criar situações de geometria variável. Eu um dia destes vi que os franceses estavam em França, há muitas experiências de escola multinível, com alunos de várias idades, que é muito educativo, pensando na parte educativa, no equilíbrio socioemocional, vale a pena pensar, por exemplo, a Escola da Ponte tem grupos multinível. Depois a questão da estabilidade docente, que é um escândalo, continuamos a ter professores a andar de um lado para o outro, os professores novos, que são tão importantes, professores novos chegarem com soluções novas, com novas capacidades, com nova energia, e chegam ao fim do ano e levam, passa a expressão, levam um pontapé e têm que ir para quilómetros dali. Isto tinha que acabar. E depois, e julgo que é a última ou a penúltima questão, a formação inicial dos professores, que deve ser adaptada também à educação para todos. Eu acho que são necessárias formações que preparem para o futuro, para a educação para todos e para as sociedades digitais. Eu não falei nas sociedades digitais, mas é verdade que nós demos um mergulho na sociedade digital, que a escola deu um mergulho na sociedade digital e que isto não devia voltar para trás. Não é ter a escola digital só, mas é manter o que foi positivo dessa escola. E depois o projeto das ESES, deixem-me que lembre que o projeto das ESES era um projeto que agora estaria atualizado para o futuro. Era um projeto que servia agora, era um projeto transdisciplinar, era um projeto que visava a integração, era um projeto de ligação da escola à comunidade, apontava para áreas, e funcionou, a nossa escola funcionou com áreas interdisciplinares, muitos ainda se lembram, e era um projeto que ligava a formação inicial e contínua, mas as políticas centrais desmantelaram este projeto. Eu acho que era a altura de repensar as instituições de formação inicial e de as pôr mais ao serviço do que é uma escola para todos, uma escola para o desenvolvimento sustentável. E deixem-me que vos diga que eu não gosto nada de ver nos jornais entrevistas de professores do Politécnico ou das ESES a darem entrevistas extraordinárias, fantásticas, e depois dizem: eu sou professora na ESE tal, mas faço investigação
na universidade. Eu acho que isto tinha que acabar, porque as escolas superiores de educação, os politécnicos, estão mais perto do terreno e podiam desenvolver, e podiam, eu acredito que podiam desenvolver soluções adequadas a estes problemas que nós temos. Há um déficit de investigação aplicada e eu julgo que era um desafio, e queria deixar aqui um desafio, que era um programa de investigação sobre o que se passou no terreno nestes últimos meses. Eu, como vivi 75 e acho que foi tão importante ter recolhido dados naquele tempo, eu sei que estão a ser recolhidos, por exemplo, o professor Adelino Calado, que está aí no meio a assistir a este... Está muito calado, o professor Adelino Calado está muito calado. Está muito calado, mas ele sabe, eles em Sintra estão a recolher dados, mas era muito importante perceber o que é que se está a passar, quais foram as dificuldades, quais foram os passos positivos, porque há coisas fascinantes que se passaram, há progressos muito interessantes ao nível do ofício do aluno, da maior autonomia dos professores, e portanto o desafio que eu deixo é preciso mais relatos, é preciso perceber melhores situações que contribuíram para o bem-estar emocional ou não, porque há muitos problemas ao nível das emoções. Este tempo é único, este tempo que nós vivemos, eu acho que é muito importante nós termos a consciência de que este tempo é único e que há narrativas fascinantes e que elas deviam ser valorizadas, e portanto era um apelo que eu deixava aqui. Pensem nisso, porque eu espero que isto não seja repetível, e se não for repetível, que fique registado. E para já era tudo. Muito obrigada às duas. Acabou de se juntar a nós o Sr. Presidente do Politécnico de Setúbal. Olá Pedro, bom dia. Bom dia, aqui não se consegue passar sem incólume, e portanto eu peço desculpa, mas estive noutras reuniões, tivemos a dar posse à nova administradora da Ação Social e depois houve reunião de trabalho, portanto só agora é que me consegui juntar. E, portanto, só para dar as boas-vindas e agradecer naturalmente às nossas palestrantes ilustres porque têm muito conhecimento, por isso é que são ilustres, e portanto, pela partilha, e portanto agradecer mais uma vez essa disponibilidade para partilhar connosco neste tempo que verdadeiramente, como dizia a professora Ana Maria Betancourt, que queremos que sejam irrepetíveis, ou que sempre queremos que sejam irrepetíveis. Obrigado, Cristina. Para o bem e para o mal. Bom dia. Obrigada. Então, aquilo que me parece é que estamos agora em condições de devolver a palavra, ou de socializar a palavra com esta audiência. Temos aí duas questões no chat, quer dizer, uma não é bem questão, do Fernando Angelino. Quando as crianças aprendem as competências de pesquisa e seleção de informação e conhecimento, serão jovens adultos mais confiantes no ensino superior e aptos a enfrentar os desafios que lhes são colocados. Sim, não é só no ensino superior, é na vida, portanto aquilo que for aprendendo não tem necessariamente que ter um contexto de aplicação preciso e único, nós aprendemos para a vida, não é? Mesmo aquilo que a gente achava que já, aquilo afinal não serviu para nada, ou não, se calhar num momento mais lá à frente a gente vai perceber que tudo serve para alguma coisa. Depois temos afinal o Adelino estava caladinho, mas escreveu coisas. Eu não consigo ver. Ai. Eu leio. Ele pergunta, portanto agora é uma pergunta. Será que a reorganização da escola e as necessidades emergentes resultantes das enormes desigualdades reproduzidas e aumentadas vão obrigar a alterar metodologias e estratégias? Será necessária uma formação diferenciada e contínua junto dos professores? Portanto, coloca uma questão, dá um bocadinho de resposta. Quem é que quer comentar esta? A Ana Maria ou a Rosa? Reorganização da escola obriga a novas metodologias e estratégias. É evidente que eu, Adelino, conheço bem isto, porque ele era diretor da escola de Carcavelos, que era uma escola que não tinha retenções, não é? E, portanto, é evidente que se impõe uma reorganização da escola, dos tempos, do espaço, das formas de avaliação.
É muito importante, enquanto nós centrarmos a avaliação nos testes e nos exames, estamos mal, porque não é por aí, não é assim que se aprende. Aprendem-se conteúdos que são voláteis, e nós até sabemos que os melhores alunos, ou os alunos que têm melhores médias no secundário, entram à frente no ensino superior, mas passados 2 anos, se calhar nem tanto, estão ao nível dos outros, se não piores. Portanto, não são os rankings, não é a avaliação dos exames que conta, é sim uma avaliação que tenha a ver com o trabalho que se faz no dia a dia, com uma diversidade de instrumentos de avaliação. E, portanto, toda a reorganização do tempo, dos espaços, a ideia dos projetos, eu há bocado falava da questão dos projetos multinível, mas também da transversalidade, é fundamental, porque hoje em dia o mundo não está enquadrado como as disciplinas, não está sectorizado como estão as disciplinas, e portanto aquilo que se aprende não tem nada a ver com o mundo, tem a ver com programas. Agora, é evidente que isto é muito difícil, nós sabemos que a cada reforma curricular aparecem aí, e eu percebo, cada pessoa muito agarrada aos programas que já deu, e depois não se pode tirar isto e não se pode tirar aquilo, e no fim há dramas e não se consegue ir por aí. E de facto eu penso que temos que avançar para a transdisciplinaridade, há muitas experiências no mundo que mostram que é por aí. O trabalho que eu fiz com escolas, sobretudo sobre a educação para o desenvolvimento sustentável, também foi o estudo da biodiversidade, e o estudo da biodiversidade implica transversalidade, e de facto aí de repente temos os alunos a aprender a gostar da terra, a aprender a gostar do que fazem, a ter melhores notas até nos exames, até nas avaliações, mas é evidente que temos que mudar a organização das escolas, a formação inicial, a formação contínua, desprivatizar a sala de aula, que é um aspecto que eu acho muito importante. Enquanto o professor estiver confinado à sala de aula, eu acho que não vamos lá. Alguém quer intervir de viva voz, sem ser no chat? Eu gostava eu vi ali uma pergunta que achei interessante e que tem muito a ver também com esta metodologia que nós utilizamos nas escolas e desta abordagem da participação das crianças, que é quando os alunos olham para a escola como um local de diversão. É um facto que é verdade, não é? Muitas vezes os alunos chegam à escola e este é o espaço de diversão e de contacto também com os seus amigos e também com novas realidades. Mas esta forma também de olhar a escola também tem muito a ver com aquilo que, numa fase importante da criança, que para nós é considerada a educação pré-escolar, estas competências de trabalho também não são trabalhadas, quer dizer, se elas começarem a ser trabalhadas muito cedo, elas de facto fazem toda a diferenciação, até porque nós sabemos que muitas destas crianças, estas competências não vêm da família, não é? São famílias muito desestruturadas, em que de facto a organização e a competência de trabalho não existe. Por outro lado, também, quando as crianças se envolvem no próprio planeamento das atividades, mesmo nas atividades de aquisição, é muito mais fácil envolvê-los, né? E eles sentirem que aquilo que estão a trabalhar na sala de aula tem a ver com os seus interesses e com a vida, e havendo esta interligação, de facto, é possível mudar. É de facto difícil, não digo que seja fácil, quando chega um 5º ano e se vai para a sala, às vezes sem a mínima vontade, não se conhece, também muitas vezes olhado pelos outros, enfim, de forma diferenciada, é de facto um desafio e tem que se ter um grande estímulo. E eu muitas vezes, quando estou nestas atividades nas escolas, quando saio da sessão, que na maioria dos casos demora quase sempre
o máximo 90 minutos, como sabem, mas muitas vezes partilhamos entre os 45. Eu digo, de facto, eu estive aqui 1 hora e saio cansada, porque é preciso estar sistematicamente quase a incentivar as crianças para a participação, quase a chamá-los. E eu digo, como é que é possível um professor, ao fim de um dia, não é, manter esta rotina de continuamente com um grupo em que a falta de estímulo e a falta de competência para participar é enorme, quer dizer, que não há interesse e é sempre estar a descobrir novas metodologias para os conseguir colocar a trabalhar e a participar. É de facto um grande desafio que os professores têm pela frente e que a escola tem pela frente. Obrigada, Rosa. Nós temos aí um comentário que nos diz quando os alunos olham para a escola como um local de diversão, portanto aquilo que a Rosa acabou de comentar, mas eu gostava de acrescentar aqui só uma ideia. A alegria é uma coisa muito séria e nestes tempos cinzentos, se calhar nós estamos a desprezar um bocadinho a alegria do reencontro e a escola, se eu tiver prazer na aprendizagem, eu vou para a escola com uma grande alegria. Mas se aquilo for uma grande chatice e eu souber de antemão que não me deixam estar com os meus colegas a socializar, no fundo, a fazer aquilo que a escola também tem de ajudar a fazer. E depois vou para uma sala de aula, como disse a Ana Maria, confinar-me com o professor e mais 30 ou 25 colegas e volto a não poder expressar uma emoção positiva, como é a alegria, se calhar a escola fica um bocadinho mais pobre. Portanto, eu gostava só de relançar aqui a ideia, a escola tem de ser também um lugar onde se festeja a alegria de aprender, a alegria de estar com o professor, de ver o professor que a gente mais gosta, cruzar no corredor, é uma coisa muito positiva. E a alegria de estar com os outros, com os colegas, com as pessoas que nos atendem na cantina, com, no fundo, aquela comunidade tem de suscitar em mim, individualmente, sentimentos positivos. E sim, é um local de diversão, é um local de trabalho, porque a alegria dá muito trabalho. Dá muito mais trabalho do que a tristeza. E, portanto, dá mesmo. Todas nós que somos tristes. Eu gostava de partilhar, há poucos dias estive com os alunos via Zoom e eles estavam com a professora, estavam a finalizar o ano. Estávamos a fazer a avaliação e eles começaram a dizer que estavam, eu perguntei-lhe como é que tinham vivido estes tempos. E eles diziam, aquilo que eu mais senti mais falta foi dos meus colegas e da minha professora. Oh professora, eu gostava até daquele grito que a professora dava, nos fazia falta. E a primeira vez que vimos a professora aqui no Zoom, no computador, foi um momento de esperança para eles, quer dizer, é isso mesmo, aquilo que disse para mim fez todo o sentido e é mesmo isso, a escola, eles quando vivem a escola dessa maneira, é toda essa diferença e há este reconhecimento do papel e às vezes as pessoas nem têm muito essa noção, mas é verdade, as crianças reconhecem imenso o papel do professor na vida deles. Isso é uma aprendizagem que eu tenho feito pela vida fora e mais do que as crianças, os próprios pais. Os pais quando percebem de facto a ligação e a participação que as pessoas têm na vida das crianças, eles têm este reconhecimento efetivo. A educação é, antes de mais, relação. Nós tendemos a esquecer isto, a relação com os outros. Temos aí uma pergunta. Eu gostava de, se puder, de falar desta questão emocional a propósito da recuperação. Eu confesso que tenho um pavor, porque quando se fala agora da recuperação em setembro, para já houve um erro, na minha opinião não devia haver exames este ano, acho que foi um erro. O setembro não devia ser para preparar os exames, em que alguns alunos vão beneficiar de um tempo e prejudicar os outros todos. E portanto, a recuperação, eu acho que é muito importante clarificar este conceito de recuperação. Seria uma catástrofe que a recuperação que vai haver em setembro fosse pensar nos conteúdos que não foi possível dar agora. Isto não pode ser. E isto, atendendo ao que vocês,
ao que disseram as duas sobre o que deve ser a escola. A recuperação do bem-estar emocional, dos contactos, mas também das competências, da autonomia. Esta questão da autonomia é fundamental. Os alunos deram passos, quase todos, ao nível da conquista da autonomia. Vamos trabalhar estas questões, vamos trabalhar, não vamos, será uma catástrofe. Eu acho que, sinceramente, será uma catástrofe se chegar a setembro e se começar a ver o que falta da matéria que se deu, que se devia ter dado no ano passado, e que o próximo tempo seja tempo para dar conteúdos. Os conteúdos devem ser associados a competências e tem tempo, e há tempo. O mundo não se acaba, o mundo quase que se acabava, mas vamos ver se ele não se acaba também para as crianças. Eu aqui há tempo estava a falar com uma miúda que me dizia: os professores deviam falar connosco destes problemas, deste tempo, porque esta questão de só dar matéria, parece que o mundo se vai mesmo acabar. Isto foi textualmente o que me disse uma criança, uma miúda de 12 anos, e é o que eles pensam. Temos ainda aqui, temos tempo, ainda temos 5 ou 6 minutos, não é, Carlos? Carlos, Beatriz, Ana. É isso? Tens que ligar o micro. Confirmo. Confirmas? Ok. Então temos uma pergunta que a Ana Paula Gato, a colega da Saúde, da Escola de Saúde, nos coloca. Não me enganei, pois não, Ana Paula? Não, Cristina. Ana Paula coloca outra vez esta questão de o que é que nós medimos quando falamos de sucesso nas escolas. E isto prende-se com aquilo que nós tivemos, que as nossas convidadas vieram dizendo. No fundo, nós estamos sempre mais preocupados com o produto do que com o processo. E o sucesso não se mede só através do produto. Mas isto elas dirão melhor do que eu. Quem é que quer comentar ou responder à Ana Paula? Ana Maria ou a Rosa? Ana Maria, com certeza. Eu acho que o sucesso implica, sobretudo, o desenvolvimento. Nós temos um perfil do professor que foi aprovado e que reúne um grande consenso e que aponta muito para as competências que são defendidas pela Unesco, que são defendidas pela educação, por todos que trabalham a educação nestes tempos e, portanto, de facto, como a Cristina diz, o sucesso tem que ser o desenvolvimento de competências, a aquisição do bem-estar emocional, do desenvolvimento das competências e das potencialidades e de tudo aquilo que as pessoas são, que se tem que desenvolver e que em muitos casos não é. Portanto, quando se aposta, sobretudo, nos conteúdos e no fim e nos exames, nós estamos a esquecer muito daquilo que as pessoas têm e que vai ficar para trás. E que há momentos que são importantes para desenvolver essas competências e que se deixarmos passar centrados exclusivamente nos conteúdos, não vamos lá. Portanto, digamos, o sucesso tem que ser muito o conjunto destes aspectos e, sobretudo, o caminhar para, digamos, o perfil do aluno à saída da escolaridade, que eu penso que está bastante bem formulado. É isso que nós queremos como sucesso. Quando entrei para esta escola em 89, a escola estava a desenvolver um projeto que era o projeto Petra de relação da escola com o mundo do trabalho e trabalhámos numa equipa coordenada pela Ana Maria e com outros colegas em 2 escolas. A escola da Ana de Castro Osório, ali no bairro da Bela Vista, ali porque eu estou aqui na escola, e uma outra no Barreiro. E eu tive uma participação no projeto entrevistando os alunos, que alguns eram repetentes e que aquilo era um desassossego, e que tinham sido recuperados para a escola e para o gosto de andar na escola através daquele projeto. E uma das coisas que eles diziam, quase unanimemente, que aliás há uma frase que foi a frase que depois deu o nome ao relatório, era: de antes era tudo à base de matéria, agora os professores falam connosco das coisas da vida. E isto foi em 89. E ouvindo outra vez estas discussões, parece que não fizemos caminho nenhum.
ou fizemos um caminho muito entrecortado, portanto não há aqui uma continuidade, há experiências. O de antes era tudo à base de matéria, para mim ficou como a frase daquilo que a escola não pode ser, e se calhar tem a ver com isto, o que é que a gente mede, quais são os indicadores de sucesso de uma escola. Se calhar cada escola podia identificar o que considera serem os seus indicadores de sucesso dentro de uma bateria de indicadores que será obviamente construída, e a escola pública aqui, do meu ponto de vista, tem um papel primordial, porque é ela que chega a todos os alunos, não é a escola privada, é a escola pública, e portanto se calhar ainda temos muito que fazer, temos mesmo muito que fazer. Eu tenho ali o Rodrigo de mão no ar, o Rodrigo Lourenço, que é um dos vice-presidentes do Politécnico de Setúbal. Rodrigo, queres falar? Sim, obrigado Cristina, sou pró-presidente. És pró, desculpa, não faz mal. Olá. És bom na mesma, deixa lá. Obrigado a todos. Eu tinha aqui vou tentar ser muito rápido, também o tempo não é muito, mas antes de mais agradecer bastante as intervenções e aquilo que temos estado a discutir, porque acho que é muito relevante e muito interessante. E a questão que eu tinha muito a ver aqui com a questão do sucesso. Primeiro, pelo início de todo o debate sobre o que é a qualidade na educação ou no ensino, aquilo que podemos chamar. Eu diria logo à partida, com uma resposta muito simples, que a qualidade ela não se mede, não é? E portanto, quando formos falar de indicadores, poderemos logo à partida, será difícil, portanto ela não se mede. Mas, por conceito, eu diria que a qualidade será quando a escola tem capacidade de responder às necessidades, aos interesses num conjunto de stakeholders ou partes interessadas. O problema é que quem são eles e onde é que eles estão e o que é que eles querem de nós. São docentes, são organizações externas, são agências de acreditação, são estudantes e é a sociedade em termos globais e o desenvolvimento da própria sociedade. Portanto, nós de facto temos uma escola de qualidade se conseguimos responder a todos eles ao mesmo tempo. Daí a complexidade da discussão que estamos a ter. Bom, e então, de facto, a qualidade associada a ter sucesso, onde é que está o sucesso? E então teríamos que discutir um pouco o sucesso, e era aquilo que eu queria perceber qual é que era a perspectiva das nossas duas convidadas sobre, de facto, o que é o sucesso. Porque quando eu olho para o sucesso de uma instituição de ensino, eu tenho pensado um bocadinho sobre isto, poderia usar que o sucesso é uma nota, não é? E portanto temos um indicador de nota. E na perspectiva do estudante, numa fase inicial de facto, ter a nota, tive sucesso e o sucesso está garantido com essa nota. Mas na perspectiva do docente, a nota, o aluno que tira um 10 ou uma nota positiva para passar, isso não é sucesso. Sucesso é que adquiriu as competências todas e todo o trabalho de aprendizagem foi bem conseguido. E, portanto, terminamos aí a perspectiva do sucesso. Mas na minha perspectiva o sucesso é muito mais do que isso. O sucesso de uma escola é quando uma nota, uma aquisição de competências é útil no futuro, é útil para a sociedade, em diferentes perspectivas e tendo em conta as diferentes partes interessadas que falei há bocado. Mas isto, se calhar isto não se mede, não sei. Mas esse é que é o verdadeiro sucesso, para mim, na perspectiva. Mas queria perceber, de facto, se isto fará algum sentido, ou se calhar não, se calhar estou... E qual é que era a perspectiva das nossas convidadas? Eu posso intervir, talvez de uma maneira mais simples, com certeza que a doutora Ana Maria fundamentará mais, mas para mim o sucesso de uma criança é prepará-la fundamentalmente para a vida, não é? E prepará-la para a vida na sociabilização com os outros, no respeito pelos outros também, pelas suas diferenças e pelas componentes que os outros trazem, e também na preparação da sua formação profissional, quer dizer, e que ela deve ser também logo balizada desde o início na sua escolha e na preparação que ela pretende para a sua formação profissional de futuro e um adulto consciente. Agora, todas estas questões estão interligadas entre si. É claro que as matérias e a área curricular são importantes, mas se elas de facto puderem fundamentar também a preparação do indivíduo para viver numa sociedade e ter
um relacionamento com os outros capaz de o potencializar, ao mesmo tempo que o prepara para um mundo do trabalho. Posso, Cristina? Sim, claro. Eu acho que temos que separar, eu percebo o que o colega diz, temos que separar, se calhar, níveis de ensino. É evidente que, para mim, o sucesso é, sobretudo, não deixar ninguém para trás, é fazer com que cada um desenvolva as suas capacidades, e é combater o abandono, o sistema absurdo que nós temos de retenção, que já somos bem poucos no mundo e que é preciso alterar. Pronto. Depois há outro nível, que é o nível do que a sociedade precisa da escola. E que é evidente que a escola tem que dar respostas, e aí aproximamos-nos mais desta questão quanto mais estamos no ensino superior. É evidente que o ensino superior tem que dar, mas também tem que dar respostas às aspirações dos jovens e do bem-estar. E há aqui uma questão que é a charneira, que é o acesso, que nós temos que mudar. O nosso acesso não serve, não vê os melhores, não, e portanto acho que aí temos que alterar, mas portanto voltando à questão do, eu acho que não é, olha, eu peço desculpa, mas as agências de acreditação, sobretudo a nossa, não está muito no bom caminho de pensar naquilo que as pessoas precisam, naquilo que a sociedade precisa. São conservadores, não deixam fazer reformas. Nós precisamos de reformas no ensino superior. Precisamos de escolas que preparem mais para o futuro. Eu acho que as instituições de ensino superior, está aqui o presidente do CSISP, fica aqui o desafio, a fazer acho que nós precisamos de uma grande reflexão sobre o futuro, sobre o que é que o futuro precisa, o que é que o futuro, o que é que nós, que respostas é que nós temos que dar ao futuro. Eu acho que isto é muito importante. Eu propus no Conselho, de que sou Presidente, Conselho Geral do Politécnico de Lisboa, uma reflexão sobre estas questões do futuro. O António Nova esteve lá há 2 anos connosco a refletir um pouco e sobre esta matéria. Eu acho que o futuro não é aquilo que as agências, a preparação para o futuro não é aquilo que as agências estão a validar. Nós precisamos de muito mais flexibilidade. É só ir às grandes universidades e ver o que é que são as práticas, o que é que são as práticas letivas, o que é que são as práticas de trabalho. Nós precisamos de muito mais transversalidade, muito mais respostas ao mundo em que temos, de muito mais, e aí pode ser que esta pandemia, esta pandemia deu aí alguns solavancos a muita gente. Eu espero que não se arrume tudo chegando a setembro e diga agora vamos dar o que falta. Agora vamos dar a matéria que falta e isto acabou. Não, a educação para o risco é muito importante, os riscos estão aí, se não for este é o desenvolvimento sustentável. Muito obrigada. Alguém ainda quer colocar alguma questão rápida, ou fazer algum comentário para podermos concluir? Não? Rosa, quer deixar uma última mensagem e fechamos por aqui? Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que é um agradecimento, de certa maneira, a uma escola de formação, porque é extremamente importante que as escolas repensem, não é? E tragam também para a escola a componente da sociedade civil, também de todos os interventores no processo de educação, porque o processo de educação é coletivo, não é só da escola. E nesse sentido eu gostaria de agradecer à escola esta oportunidade também de intervirmos com aquilo que temos em termos de experiência e reconhecer de facto o grande papel que vocês desenvolvem nesta componente de uma educação de qualidade. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Rosa, mas de qualquer modo, aquilo que a Ana Maria há bocadinho referiu como sendo um entrave a alguma inovação que nós poderíamos introduzir nas nossas práticas, chama-se agência de acreditação, que às vezes não nos deixa respirar e não nos deixa viver plenamente
aquilo que deveria ser a nossa autonomia. Se calhar temos de ter um movimento mais amplo de questionamento até do papel desta agência, porque senão os projetos institucionais, os projetos de escola perdem-se no meio da obrigatoriedade que nós temos de responder a uma concepção daquilo que deve ser uma escola, mas que às vezes colide com aquilo que nós sabemos que uma escola não pode ser. Não pode ser. Percebo perfeitamente. Ficamos por aqui. Senhor professor Carlos Mata. Pode encerrar, Cristina, quando quiser. Podemos encerrar. Agradecer e dar uma palavra de saudade a todos, aos meus queridos colegas e um grande agradecimento ao Politécnico de Setúbal. É sempre um prazer estar aqui convosco. Obrigada à Rosa e à Ana Maria, e até uma breve oportunidade, e obrigada a todos os que estiveram. Tivemos aqui, acho que o nosso momento alto teve 38 participantes, não foi, Carlos? 39. 39. Ok. Então, muito obrigada. Obrigada. Próxima. Obrigado, boa tarde. Obrigada, com licença.